E como de praxe, todas as sextas-feiras tem um convidado para lá de especial que dialoga, papeia com a Aline Canuto aqui no show de Rádio, TV e Jornalismo Alagoano. Estou falando do nosso comentarista, analista político, competentíssimo, renomado advogado, Dr. Luciano Galindo. Todas as sextas-feiras, vocês conferem aqui na Rádio Palmeira FM 104,1, no programa Embalo Total, do Anselmo Robério com Aline Canuto. O comentário abalizado do analista político, o advogado Dr. Luciano Galindo. Fiquem por dentro dos bastidores da política. Bom dia, mas muito bom dia para o nobre advogado Dr. Luciano Galindo, manhã de sexta-feira, dia 18 de julho, colocando sempre, meu irmão, Deus acima de tudo, conforme o Senhor tinha nos prometido no decorrer dessa semana. Sua fala hoje iria se debruçar na temática quesito saúde, de maneira para lá de especial aqui na Princesinha do Sertão. Enfim, o senhor também tem livre arbítrio para trazer outros temas à sua livre e espontânea vontade. Colocando sempre, doutor Luciano Galindo, Deus acima de tudo. Seja muito bem-vindo, campeão. Doutor Luciano Galindo, o advogado e analista político. Bom dia, Aline Canuto, bom dia, rádio ouvintes da Palmeira FM, aos seus espectadores do canal do YouTube, tudo bem com vocês? Tenham todos um bom dia. Cá estamos nós mais uma sexta-feira, não é? Veja bem, eu queria trazer, diante dos acontecidos da semana, Aline, a minha análise da situação política de Palmeira dos Índios. Eu queria tocar no ponto específico, inclusive, o ano passado, nas eleições, eu falei muito. Eu usei muito a frase saúde em frangalhos. Veja bem, usei muito essa frase. E eu pensei que agora, nesses meses que começaram a nova gestão, que diga-se de passagem, o próprio slogan da gestão de Palmeira dos Índios é a continuação da gestão passada. E eu pensei que esse slogan, saúde em frangalhos, eu ia deixar de usar. Esse jargão político que eu uso quando faço, às vezes, meus comentários, as minhas análises. Mas, pelo contrário, não vou poder deixar de usar, porque agora, nesta semana, a saúde de Palmeira deu a clara demonstração de que realmente está em frangalhos. E eu atribuo isso à falta de competência, porque pelo fato de você ser da área da saúde, ou você ser administrativo, ou ter formação em administração, ou isso ou aquilo, não quer dizer que você saiba gerir um governo municipal, que você saiba gerir problemas e conteúdos de saúde de toda a natureza, porque não é a qualificação, mas o olhar humanista e o direcionamento dos pontos nevrálgicos da saúde que você tem que ampliar e trabalhar. Então a saúde de Palmeira continua valendo a minha frase: Palmeira e sua saúde em frangalhos. Está em frangalhos porque é uma coxa de retalho toda furada, toda cortada e que não tem um norte político-administrativo. Um norte que dá a direção para boas ações. Esta semana foi triste. Acompanhamos pela imprensa local e até estadual, pelos sites e pelas redes mundiais de comunicação, a internet, o falecimento de 2 pessoas na UPA de Palmeira, por falta de acolhimento na regulação do Estado, mas também pelas condições degradantes
que a UPA de Palmeira dos Índios passa. E a UPA é gerida sem empresa alguma. A gestão passada, lembrem-se, palmeirenses, retirou uma empresa que administrava, que controlava fluxo de gastos e atendimento, e tinha atendimento com médicos, inclusive experientes. Mas quando entrou a gestão passada nos 2 governos que realizou e continua nessa, resolveu por bem ela mesma, ou seja, a própria prefeitura, o próprio município administrar a UPA. Ora, começou o caos total naquela unidade de saúde. Nós observamos péssimo atendimento, reclamações da população todo dia, inclusive com orientações das pessoas a irem ao Ministério Público para denunciar maus tratos no atendimento, palavras ríspidas e contundentes e fortes de agressividade contra os pacientes que se dirigem com seus familiares, precisando do atendimento humanista que lá não entende. E quando eu falo da UPA, eu falo da saúde como um todo, porque o reflexo acontece nos postos, acontece nas marcações, e eu disse isso, nas marcações de cirurgias e exames eletivos, que inclusive na campanha passada o município fez convênio com o Hospital de Coruripe para realizar cirurgias, mas foi só pano de fundo. E eu disse naquela época, isso é medida eleitoreira, mas o povo de Palmeira fez ouvido moucos pela minha fala. A população de Palmeira fez ouvido de mercador para as minhas colocações, da mesma forma como eu faço hoje. E o resultado está aí, ou seja, eu estava com a razão, eu não estava mentindo e eu estava fazendo uma análise profunda que os fatos de hoje confirmam o que eu falei há mais de um ano atrás. 2 óbitos, 2 famílias que choram, que derramam as lágrimas da perda dos seus parentes, porque não tem uma saúde competente, bonita e acolhedora, cercada por serras, cercada por verdes, onde todos nós nos conhecemos, uma população de 80 mil habitantes, praticamente todos nós nos conhecemos. E mesmo assim tratamos mal as pessoas. E quando se trata de saúde, esse tratar mal leva inclusive ao agravamento do estado de saúde e inclusive também, em determinados casos, pela negligência ou má assistência ou incompetência ao óbito de algumas pessoas. O caminho está ali, eu sempre digo, o caminho está ali na beira da pista. Ministério Público, vão lá e façam as denúncias contra os gestores e contra os trabalhadores que tratam mal da saúde. O caminho, eu sempre digo, eu sempre rememoro aqui nas minhas considerações. Procurem os órgãos de controle externo. Não procurem prefeituras, que não resolvem nada, ao contrário, agrava o problema. A saúde em Palmeira morreu. Eu vou até usar a minha frase, não está mais em frangalhos, ela morreu. Como morreu os pacientes e a dor das famílias. Não tem remédios novamente, má assistência, consultas eletivas e exames. Tem que pedir a bênção aos políticos dessa gestão e aos gestores que trabalham na saúde para fazer talvez uma cirurgia que talvez o convênio com o Hospital de Coruripe nem exista mais. Por isso que as pessoas de Palmeira preferem sair daqui quando acontece algo direto para a unidade de emergência em Arapiraca. Pedir o socorro, clamar o socorro fora de Palmeira. Continua nos postos, não tem, como dizia antigamente, uma cibalene. Eu uso essa frase cibalene porque é do meu tempo. Não tem uma cibalene, não tem um cachete. Mas os gastos da saúde estão aí. Os gastos com festas que poderiam pagar cirurgias urgentes e emergentes de pessoas
pagar mesmo com processo interno de pagamento para especialista, nem isso fazem. E a pessoa fica míngua, sofrendo, doente quando não morre. Está acontecendo tudo isso aos olhos do povo de Palmeira, e o povo de Palmeira dos Índios batendo palma e doido que chegue festa de inverno para irem se beber, brincar e depois, como eu digo, ter a ressaca moral no outro dia e olhar para as paredes e agora a vida real, como é que é? Palmeiras sofre, meus amigos. Mas Palmeiras escolheu esse sofrimento. Palmeiras escolheu esse sofrimento. A saúde de Palmeira dos Índios merece ir para os balcões da justiça. Não fique só na área administrativa com a cuia na mão. Merece ir às barras da justiça o que está acontecendo. Mas a população tem medo. Procure o Ministério Público, não tenham medo. Denunciem. Porque caso contrário, continuaremos assim, à mercê daqueles que aplicam recurso diferentemente, ou em outras coisas, ou desviam de função e não aplicam na saúde. E quando aplicam, dão sempre aquele jeito que nós sempre condenamos. Palmeirenses, caiam na real, atentem-se. Nossos políticos locais estão de mãos atadas para nós, mas para eles as bonanças estão a todo momento com eles. Saúde de Palmeira em frangalhos, mortes nas UPAs, postos de saúde praticamente não servem para nada e os recursos sendo usados para pão e circo, como dizia o imperador romano. Minha querida, fique com Deus, vocês e todos os seus ouvintes. Um grande, forte abraço e até a próxima sexta, se Deus quiser.